Olá a todos, nós vamos falar hoje sobre frações equivalentes, tá? Então vamos lá. As frações 2/3 e 4/6 são equivalentes? Vamos lembrar se elas são? São, né? Mas você lembra por que elas são equivalentes? Vamos lá. Aqui ele diz que elas são, mas vamos lembrar por que elas são equivalentes. Então olha só. Aqui nós temos 2/3 da figura, né? O 3 porque ela foi dividida em 3 partes e o 2 é porque foram pintadas 2 partes. Então, eu tenho 2/3 da figura, tá? E aqui eu tenho uma figura que foi repartida em 6 partes e foram pintadas 4 partes, tá? Então, essa fração é 4/6, tá? 4 porque foram pintados 4 e 6 porque foi dividido em 6 partes. Então, vamos perceber aqui, olha esse desenho, os dois são, né, são formas circulares aqui. Essa aqui foi partida em 3 partes iguais, a gente tem que sempre lembrar disso, que a fração ela é dividida em partes iguais. Aqui foi pintada 2 partes e aqui, ó, a divisão já foi em 6 partes iguais também. Porém, foram pintadas 4. Vamos observar essa parte rosinha pintada aqui, ó. Essa primeira fatia aqui, tá? Percebe o tamanho dela? Vê se não está igual a esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Ó, então, esse pedacinho aqui corresponde a esse pedacinho aqui, igualzinho, tá? Esse outro pedaço aqui, ó, ele corresponde aos outros 2 pedaços aqui embaixo. Tá vendo o desenho, ó? Tá? Esse com esses 2. Então, na hora que a gente junta essa parte toda aqui rosa e essa parte toda aqui azul, se a gente pegar essa parte azul e colocar em cima dessa daqui, elas vão ser iguais, a quantidade pintada é igual, tá? Então, quando isso acontece, né, quando a parte do todo corresponde à mesma, nós dizemos que essas frações são equivalentes. Tá? É do mesmo modo que se eu pegasse uma barrinha de chocolate, pegasse essa barrinha de chocolate, né? 2 barrinhas iguais, tá? Vou fazer aqui um desenho mais ou menos para vocês entenderem. Eu tenho 2 barrinhas de chocolate iguais. Nessa barrinha aqui, né? Vamos pensar que eu, né, comprei para mim. Eu vou comer uma partezinha só, parti em 2 e comi uma só. E vamos pensar que o Eric pegou essa parte da barra dele e repartiu em 4, tá? E ele comeu 2. Aí a pergunta que eu faço, quem comeu mais chocolate, eu ou o Eric? Bom, a gente percebe aqui, ó, que a barra tem o mesmo tamanho as duas, ó. Elas começam e terminam no mesmo lugar, tá? Então elas são iguais, a mesma barra de chocolate. Eu reparti em 2 e comi uma. Ele repartiu em 4 partes iguais e comeu 2. Quem comeu mais chocolate? Não, os 2 comeram a mesma quantidade. Essa fração aqui, a primeira que eu fiz, da minha barra de chocolate, é 1/2, não é isso? A barra de chocolate dele, né, a fração que ele comeu, é 2/4. Então, essas frações 1/2 e 2/4, elas também são equivalentes, porque elas correspondem à mesma parte do todo, tá? Elas são iguais, elas são equivalentes, tá bom? Então, isso aqui que é fração equivalente. Olha só. Então, elas, aqui 2/3 de um todo corresponde a 4/6 do mesmo todo, né? A gente viu aqui, ó, que 2/3 desse todo aqui corresponde ao 4/6 do mesmo todo, tá? Agora, também são equivalentes porque, ó, porque 2/3 de uma quantidade, então aqui a gente vai lembrar da fração de quantidade que a gente já viu na outra aula, tá? 2/3 de uma quantidade qualquer é o mesmo que 4/6 dessa mesma quantidade qualquer. Então, vamos, por exemplo, ó, eu vou pegar 18, que eu vou pegar aqui, ó, vou pegar os denominadores, 3 e 6, e vou fazer a continha de vezes dos dois, para dar um múltiplo comum, tá? Ó, 3 vezes 6, 18. Então, vou pegar 2/3 de 18, que é a multiplicação desses dois números aqui que eu fiz, tá? 2/3 de 18 e vou fazer 4/6 de 18 também. Vamos verificar se vai dar o mesmo valor. Se der o mesmo valor,
essas frações são equivalentes. Então, vamos lá. Como que a gente faz 2/3 de alguma coisa? A gente pega essa alguma coisa, que no caso é o 18, divide embaixo, né? Assim que é fração de quantidade. Divide embaixo, depois faz vezes aqui em cima, ó. Então, 18 dividido por 3, depois vezes 2. Tá até aqui, ó. 18 dividido por 3 é 6. 6 vezes 2, 12. Então, aqui, 2/3 de 18 dá 12. Agora, vamos ver se 4/6 de 18 também dá 12. Então, ó, 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 4, 12. Ó, também deu 12. Então, ó, se deu 12 nos dois, portanto, 2/3 é igual a 4/6. Elas são equivalentes. Tá? Dizer que elas são equivalentes é como se fosse dizer que elas são frações iguais, que correspondem à mesma quantidade, tá bom? Então, vamos lá. Duas frações são equivalentes quando indicam o mesmo valor para uma mesma unidade ou todo. Então, elas dão o mesmo valor para uma certa quantidade, tá? Fração de quantidade. Joia? Então, isso que é fração equivalente. Vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Então, aqui temos encontrar duas frações equivalentes a 4/7. Então, ó, vou fazer duas fraçõezinhas equivalentes a 4/7. Então, vamos lá. 4/7 eu vou fazer aqui uma fração equivalente, vou multiplicar por 2. Tá? Então, a gente tem que fazer em cima no numerador e embaixo no denominador. A multiplicação para achar a fração equivalente sempre tem que ser no numerador e no denominador, tá bom? 4 vezes 2 dá 8, 7 vezes 2, 14. Então, 8/14 é equivalente a 4/7. Uma outra equivalente aqui, ó, vou fazer a multiplicação por 5. 4 vezes 5 dá 20, 7 vezes 5, 35. Então, ó, 20/35 é equivalente também a 4/7. Então, todas essas frações aqui são equivalentes, tá bom? A gente pode usar qualquer número natural para achar a fração equivalente, tá bom? Tanto multiplicar ou também dividir, tá? Se vocês quiserem dividir, também pode, tá? Para achar uma fraçãozinha equivalente. Tudo jóia? Então, agora olha aqui esse exemplo. Verifique se as frações 5/6 e 10/12 são equivalentes. Então, ó, a gente já de cara, a gente já consegue ver isso aqui, que elas são, porque 5 vezes 2 dá 10 e 6 vezes 2 dá 12, tá? Então, eu já sei que elas são equivalentes. Mas eu vou explicar isso aqui através do método da fração de quantidade, tá bom? Para vocês, para fixar bastante na memória de vocês. Então, vamos lá, vou pegar esses denominadores 6 e 12, vou multiplicar aqui, ó, dá 72. 12 vezes 6 dá 72. Então, eu vou fazer 5/6 de 72 e 10/12 de 72, tá? Então, aqui, ó, 5/6 de 72 para saber se vai dar o mesmo valor nos dois, tá? 72 eu vou dividir por 6, que dá 12. 12 vezes 5, 60. Então, dá 60, 5/6 de 72. Agora, e se eu pegar 10/12 de 72, será se vai dar também? Ó, então vamos lá. 10/12 de 72, ó, 72 dividido por 12, dá quanto? 6. 6 vezes 10, 60. Ah, então se deu o mesmo resultado, elas são equivalentes sim, tá? Então, aqui a gente verificou, a gente provou que elas são equivalentes, tá bom? Então, as frações 5/6 e 10/12 são equivalentes. Agora, para simplificar as frações, agora a gente vai ver como que, lembrar, na verdade, né? Como a gente simplifica as frações. Para determinar uma fração equivalente, né, nós vimos que podemos dividir ou multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, sendo que ele tem que ser diferente de 0. Então, nós vimos que para achar uma fração equivalente, né, nós multiplicamos ou também dividimos, como eu falei, né? Então, ó, só que quando dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de 0, a fração equivalente que obtemos é mais simples do que a fração original. Os números do resultado vai dar numerozinhos muito menores, tá? Quando a gente simplifica.
Nesse caso, dizemos que foi feita uma simplificação da fração original. Então, quando a gente vai simplificar, a gente vai dividir, tá bom? O numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, ó, vamos lá. Simplificação de 10/15, tá bom, gente? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o 10/15, eu vou ver aqui por quanto que dá para eu dividir, né? Por 2 não dá, porque o 15 não é par, né? Por 3 também não dá, porque o 10 não dá para dividir por 3, mas eu sei que dá por 5. Ó, terminou em 0 e 5, vou dividir por 5, tá bom? 10 dividido por 5 dá quanto? 2. 15 dividido por 5 dá quanto? Dá 3. Aqui dá para simplificar de novo? Não, porque aqui ó, já são números primos, né? Já não dá mais para dividir. A gente diz que essa fração aqui já é irredutível, porque não dá mais para reduzir, tá? Não dá mais para simplificar. Então, ó, simplificar é você dividir o numerador e o denominador da fração por o mesmo número natural, sendo que ele tem que ser diferente de zero, porque a gente não pode dividir por zero, né? A gente sabe disso, que a gente não divide por zero. Vamos lá, outro caso aqui, ó. Simplificação de 3/8. Não dá para fazer. Por quê? Porque já é uma fração irredutível. Ou seja, não existe fração mais simples do que essa, equivalentes a ela, tá? Aqui ela já foi reduzida. O 3 já chegou aqui, ó, num número primo que não dá para dividir só por ele mesmo, né? E vai dar 1. E aqui o 8, ó, é par, também não dá. 3 aqui é por 3 e o 8 é por 2, então não dá para simplificar. Já é uma fraçãozinha irredutível. Então, quando isso acontece, a gente para por aqui mesmo. Fala que não dá para simplificar, tá bom? Então, olha só o próximo aqui. Esse aqui a gente vai simplificar mais de uma vez. Simplificação de 12/30. Então, ó, o 12 e o 30 são números pares, né? Terminou em 2 e 0, dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 dá quanto? 6. 30 dividido por 2 dá quanto? 15. Então, ó, 12 por 2, 6. 30 por 2, 15. Tá vendo, gente? Em cima e embaixo pelo mesmo número. Nós estamos simplificando. 6 e 15. Ó, o 15 não é par, então não dá para dividir por 2. Mas dá para dividir por 3, né? Então, ó, 6 dividido por 3 dá quanto? 2. 15 dividido por 3, 5. Ó, 2/5. Dá para simplificar novamente? Não. Aqui ela já é irredutível, porque o 2 só dá para dividir por 2 e o 5 só por 5. Então não dá, tem que ser o mesmo valor em cima e embaixo, tá? Então, ou a gente pode ir direto por 6. A gente viu que os dois números são múltiplos de 6, eu posso dividir já direto, tá bom? Pego, ó, 12 dividido por 6 dá 2 e 30 dividido por 6 dá 5. 2/5, ó, o mesmo resultado daqui. Então, se você pode pular, às vezes, um passo e direto já resolver encontrar o valor já numa divisão só, tá? Isso pode fazer, tá bom? Então, por hoje é só, né? Espero que tenham gostado da aula. Quem não entendeu, volte novamente, tá bom? E fiquem todos com Deus até a próxima aula. Tchauzinho!